Então, boa noite a todos, boa noite a você, Cássia. Mais uma vez nós aqui estamos, por conta do grupo Encontro Sistêmico. Na parte da manhã nós falamos sobre o quarto cinco círculo do amor, e agora nós iremos falar um pouco sobre a valorização da vida. E eu quero te agradecer você mais uma vez, porque o intuito do grupo, a ideia do grupo Encontro Sistêmico para você que está assistindo, ou que vai assistir depois, é justamente a gente poder falar sobre qualidade de vida, falar sobre humanização, falar sobre tomada de consciência, saúde mental. O grupo ele tem essa proposta, né, de chamar a atenção para alguma coisa. Sabe que eu estava lembrando, Cássia, que há quase 40 anos atrás, a Cássia quis, fazendo um comercial de televisão, mostrando como que a mulher tocava os seios para ali fazer um diagnóstico para saber se tinha algum nódulo de prevenção ao câncer. E falar de suicídio não é diferente. Falar sobre a valorização da vida não é diferente. É necessário falar sobre assuntos, só que diferente de outros assuntos, né, de prevenção como o câncer de mama, como falar sobre a AIDS, como falar sobre o câncer de próstata, como falar sobre qualquer outro tipo de assunto, o suicídio requer um certo cuidado para abordar e falar em torno disso. E hoje eu queria chamar um pouquinho mais atenção hoje, falar sobre esse fenômeno relacionado com adolescentes e crianças. Então, Cássia, mais uma vez bem-vindo, obrigado, gratidão. Né? Às 19 horas da noite, você aqui disponível junto comigo para falar de um assunto que para mim é tão importante, caro, para justamente essa proposta que eu disse de início, né? Para que nós tenhamos essa tomada de consciência, essa clareza, e isso só é possível falando, porque a questão do suicídio é uma questão de saúde pública no Brasil e no mundo inteiro. E a prevenção, ela começa quando nós abordamos e falamos a respeito. Bem-vinda, Cássia, boa noite. Boa noite, Marcelo, boa noite, pessoal. Como está aí minha imagem? Como está aí meu vídeo? Está bem por enquanto? Não está travando? O seu vídeo está um pouco legal. travado, está saindo a sua voz só, mas você está travada. Travou um pouco, mas vamos testar, vamos ver se vai melhorar. Claro. A minha voz vocês vão ouvir, né? Se travar um pouquinho, minha voz vocês vão ouvir. Então, hoje a gente está falando hoje sobre a valorização da vida, faz um tempinho que a gente está com essas abordagens, né, Marcelo? Já praticamente quase um ano, em junho, julho vai fazer um ano. E de vez em quando a gente traz a importância da valorização da vida, né? O Marcelo abraçou essa ideia e sempre ele gosta de trazer para o pessoal, né? E hoje a gente, né, gentilmente está trazendo aqui para o grupo Encontro Sistêmico. E assim, eu quero pedir para vocês, né, a refletir. Vocês já pararam para pensar sobre o que seria valorizar a vida e como fazer isso? Né? A princípio é importante entender que a gente não vive sozinho no mundo. A gente precisa das pessoas, a gente precisa um coletivo, né? Até porque a constelação sistêmica ela também trabalha com coletivo, né? Com um sistema. A gente nasceu em uma família, tem nossos valores, tem nossas crenças, tem nossos defeitos, que a gente diz, né? Tem nossas qualidades, que a gente não pode esquecer também que a gente tem essas qualidades aí. E o impacto no mundo, no jeito dele ser, vem para nossa vida, a gente aproveita e potencializa, né, com as pessoas e com a nossa postura e as pessoas que estão vivendo ao nosso dia a dia, né? Com ações positivas, com reflexões, com conhecimentos, com crenças, né, que a gente vai trazendo familiares, né, da educação que a gente recebe de um pai e mãe, que a gente é o nosso pensar, né, que não é diferente de como a gente é. E o viver bem, né, estar vivendo bem, estar vivendo com consciência. E a valorização da vida traz isso, né, a gente olhar
um pouco mais além, olhar talvez para o nosso emocional, olhar o que não está legal conosco, dar uma visão mais em um todo, de repente, assim, com os familiares, né, se estão bem, e analisando e observando, né. O Marcelo quer trazer aqui para falar sobre adolescente e crianças hoje, que não é uma fase, assim, deles muito boas, né, porque eles passam por situações de amadurecimento sempre, e as mães às vezes querem ajudar e na ânsia de ajudar atrapalham, e o adolescente se fecha ainda mais. Pode prosseguir aí, Marcelo. Oi, Ellen, bem-vinda, boa noite. Caso se você quiser e precisar fazer qualquer tipo de intervenção falando sobre esse assunto, falando sobre a valorização da vida, o seu comentário, o seu olhar, a sua percepção, a sua opinião é muito bem-vinda. O que me inspirou eu a falar hoje, trazer um pouquinho, pendendo mais para esse lado, falando sobre criança e adolescente, é que eu hoje, essas coisas, às 14 horas, às 16 horas, junto com a Ellen, nós falamos sobre a criança interior, e hoje eu quero falar sobre criança mesmo de fato, né? A criança real que está dentro da sua casa, que está dentro da minha casa, às vezes na figura de um filho, de um sobrinho, de um colega próximo, do coleguinha que é amigo do seu filho, que é vizinho, e, e às vezes a necessidade do trabalho dos pais, muitas coisas passam despercebidas. Quando não é um trabalho, quando também não se há um real interesse na vida daquele filho dentro do que ele está assistindo, dentro daquilo do que ele está fazendo, quais são os amigos do seu filho, quem são os pais desses filhos, o que eles interagem, o que eles conversam, como que eles se relacionam. E isso ficou muito evidente que há 3 semanas atrás, eu assistindo o Fantástico, eles abordaram sobre um assunto de um aplicativo que eu não vou lembrar o nome agora. É um aplicativo como essa plataforma daqui do Zoom, que todo mundo se vê ao vivo, interage, conversam, e ali essas crianças e adolescentes, eles cometem os mais tipos dos mais absurdos do que você possa imaginar. Desde mutilação, desde como ensinar a pessoa a se matar, praticando violência contra os animais e contra si mesmo. E é um absurdo. E esses jornalistas, eles adentraram esse grupo, inclusive, e ali eles puderam testemunhar todos os tipos de barbaridades a qual aqueles jovens ali estavam inseridos, cometendo esse tipo de práticas, incentivados por outras pessoas, inclusive. É como se era uma espécie de jogo onde há ali uma disputa de quem faz mais coisas, ou em si mesmo, ou causando dor em algum animal. Teve uma que colocou fogo na casa, colocou fogo num gato vivo. Então, olha o tipo de absurdo, porque eu, particularmente, não é nenhum tipo de julgamento, mas eu penso que quando eu era criança e na minha pré-adolescência, eu queria brincar de boneca com a minha irmã. Não tínhamos esse fenômeno hoje da internet. Né? Eu brincava de bolinha de gude, de jogar peão, de empinar pipa, de jogar bola, de brincar de taco. E não estou dizendo que as redes sociais é ruim, porque tudo está a serviço de algo maior. E esse fenômeno da internet nos dá essa capacidade, por exemplo. A Cássia fala de Santa Catarina. A Ellen está falando de Manaus. Eu estou aqui em São Paulo. Então, a internet nos uniu. A gente consegue hoje interagir, conversar com pessoas do mundo inteiro. Mas só que essa prática a qual nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de saúde mental, de uma tomada de consciência, clareza em algumas questões. E esses jovens se reúnem, e não só nesses assuntos, porque há outros grupos, né, que cometem pedofilia e tantas outras coisas. E muitos desses assuntos acabam fugindo dos pais, por diversos motivos. Um deles é o excesso de trabalho, porque entre a mãe ficar em casa para cuidar do filho, às vezes essa mulher, essa mãe, ela é sozinha, não tem a figura do marido, de repente essa mulher, ela não tem a mãe ou o pai, né, que são os avós dessa criança, onde possa estar ali passando o olho,
cuidando melhor dessa criança, então entre ficar em casa cuidando desse filho e trabalhar para trazer o sustento para ele, ela vai optar por trabalhar. E quando se chega em casa, às vezes o cansaço, o estresse de pegar ônibus, o dia a dia, e com tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia dentro do nosso trabalho, quando nós chegamos em casa, de repente essa mulher chega, faz uma comida, toma um banho, e às vezes falta uma interação, uma falta de comunicação entre nós, que minimamente é de perguntar como que foi o seu dia hoje. E às vezes, dentro de casa, se a gente mora com mais pessoas, a gente tem até medo de perguntar, com medo com que essa pessoa realmente fale alguma coisa e naquele momento ela despeje em cima de você um monte de problema. E a gente, egoístamente, às vezes, como somos, qual é a ideia no primeiro momento? Então, né, de problema já basta o meu. E às vezes, quando esse filho ele é muito pequenininho, de 2, 3, 4, 5 anos de idade, e as crianças são imperativas, são peraltas, e são crianças, e criança tem que correr, bagunçar, brincar, fazer uma coisa, fazer outra. Hoje, essa mãe, esse pai, joga na mão desses filhos um tablet, um celular, e ali esquecem daqueles filhos. Não procuram ter essa real atenção em relação à educação, porque a educação não é só você colocar o filho na escola. Eu escutei hoje o Rossandro Clentin ele dando uma entrevista, ele falando que os filhos já vão adoecidos para a escola. Eles já vão já adoecidos dentro de casa. Porque na cabeça desses pais, quem tem que educar, não só alfabetizar, mas educar também os filhos, que são de responsabilidade sua. A nível de, para dar educação, para dar sustento, equilíbrio emocional e psíquico. Às vezes, a droga chega na vida desse adolescente, quando o pai e a mãe vai descobrir, já é tarde demais. Aquele filho já está no mundo das drogas, aquele filho, muitas das vezes, já está com uma ideação suicida, e nós acabamos generalizando muito as coisas, porque as crianças, algumas têm ansiedade, têm crises de pânico, ou tem uma questão também com borderline e tantas outras coisas, os pais acham que aquilo é uma frescura. O que leva um adolescente de 12, 13 anos ter depressão, ter um quadro de depressão, por exemplo? A gente acaba julgando. Mas para você que tem tudo, não te falta nada, e como que você não quer mais viver? Então a gente acaba julgando em cima de um sentimento, de algo, que a gente não está dentro daquela pessoa. Não cabe a gente ajudar quem quer que seja. E naquele momento a gente entende que uma pessoa que está com ideação suicida, alguém que está querendo cometer um extermínio com a sua própria vida, ela quer calar uma dor, ela não quer exatamente se matar. E eu chamo hoje um pouco a atenção para essa questão com os pais e os filhos, porque muitas coisas acabam passando despercebida por causa desse acúmulo de função entre os pais, essa falta de comunicação que há né, que há dentro de casa, né, na nossa família, e a gente só pode prevenir esse tipo de situações falando a respeito disso. Você quer trazer alguma questão, Ellen? Boa noite, a moça que entrou, mas está Bocato. Qual é seu nome? Seja bem-vinda. Seu nome é Cláudia? Não? Abre o seu áudio. Seu áudio está Cláudia fechado. Bocato. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Alguém quer fazer alguma consideração? Falar alguma coisa? Trazer... Boa noite, Cássia. Boa noite, Marcela. Boa noite. Então, o que eu mais escutei foi isso que você falou quando eu estava na crise depressiva, que eu já tinha tudo, que era frescura, que era falta de Deus. Então, eu me sentia pior do que estava, né? Porque eu precisava, assim, ser acolhida ou estava de um abraço, mas não sabiam. Eles achavam que me tirar, né, da situação era me julgando cada vez mais, dizendo, né? Você tem tudo, tá chorando por quê? Tu não sabe que é dificuldade, vai para o hospital, vai ver as favelas, vai ver tem gente pior do que você. Sempre comparação, não vê a dor da pessoa, né? Não sabe que a pessoa lida com uma dor diferente, né? É diferente uma dor da depressão com a dor da outra pessoa que falta alguma coisa realmente assim material, né?
porque da alma é diferente, né? O vazio da alma é diferente do material, não é que falta um material, mas falta o quê? Algo que preencha a alma. Então, é isso que falta, né? É o acolhimento, né? Que acha que as pessoas têm frescura, mas não é. Então, é por isso que a maioria se recorre a pessoas que vão amenizar a dor deles fazendo coisas erradas, porque talvez é o único grupo que ele sentiu pertencente, né? Como na visão sistêmica, né? Eles querem pertencer. Então, eles se acolheram na forma errada, mas um grupo que acolheu ele. Talvez seja isso que eles foram por esse caminho. Porque se sentiram vistos e acolhidos de forma errada, mas foram sentindo pertencentes. Porque alguém olhou para a dor dele e falou, opa, encontrei alguém que é como eu. Pode ser que seja isso. Perfeito. E quando eu não me sinto pertencente ao meu próprio seio familiar, na minha família, eu não me sinto pertencente em lugar nenhum. E por isso que a psicologia e a psiquiatria, eles têm uma forma de como que os familiares abordam alguém com depressão, que é justamente já começa em não ter esse discurso, porque se eu não tenho nada de bom para falar com aquela pessoa, então que eu fique quieto, porque às vezes aquela pessoa ela só está precisando da minha presença, ela não está precisando do meu julgamento, ou aquilo que eu acho que eu tenho tudo ou que eu não tenho nada. Né? Então, quando a gente não passa por aquilo que aquela pessoa está vivenciando naquele momento, a gente acha que é frescura. E é muito sério isso, porque quando eu não me sinto pertencente, quando eu não me sinto ouvido e nem acolhido, abre-se uma brecha bem profunda com que aquela pessoa realmente ela cometa suicídio, porque ela percebe que com esse discurso ela é um peso para aquela família, para aquele sistema familiar. Ela se sente um fardo. Então, ok, então já que eu sou um problema para todos, então eu vou resolver isso. E muitas das vezes acaba cometendo suicídio. Mas por conta desse discurso do não acolhimento, de não entender o processo a qual aquela pessoa está vivenciando ali. Então, e que fica uma dica aqui para todos nós, né, e para quem vai estar assistindo depois essa gravação, se eu não tenho nada de bom para falar para o meu familiar, para o meu ente querido, para um colega de trabalho ou para alguém, que só a minha presença já é o suficiente. Eu não preciso falar nada. Mas que eu me coloque à disposição daquela pessoa no sentido de que o quê? Que quando você precisar, se você precisar de ajuda, eu estou aqui. E, ao mesmo tempo, essa espera, ao mesmo tempo, ela tem que ser ativa. Eu não vou esperar com que ela me procure, mas eu posso sempre estar procurando ela no sentido, como que foi o seu dia hoje? Como que você está? Você quer conversar? Como que você está passando? Vamos sair, você sente vontade de fazer alguma coisa, em fazer algo de diferente, comer algo de diferente. É ter um real interesse em relação à vida daquele ente querido. Então, ao mesmo tempo que é algo que é uma postura muito passiva, mas ao mesmo tempo ela é ativa. Para justamente a gente sempre estar apoiando aquela pessoa, incentivando sempre ela a ir ao máximo. Em relação aos jovens, para quem tem filho, para quem tem sobrinhos, netos, bisnetos, é ter mesmo essa atenção. A qual o grupo que essas crianças estão inseridas e adolescentes, o que eles conversam, o que eles falam, o que eles fazem, como que eles interagem, o que eles conversam, para que os pais possam ter ali uma observação e qualquer mudança brusca de comportamento vai te acender ali um sinal amarelo de alerta. E ali os pais ou os parentes próximos, eles podem fazer ali uma intervenção ativa, né? De como abordar, conversar com essa criança, saber o que está acontecendo e, de último caso, procurar qualquer tipo de ajuda, seja ela psicológica, terapêutica, religiosa. Teve uma pesquisa recente de que alguns profissionais da saúde fizeram uma pesquisa, né? O que estava em torno dessas pessoas que cometeram suicídio, como que elas viviam,
se elas trabalhavam, o que elas faziam da vida. E ali percebeu-se que não importa se você tem dinheiro, se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco. Quando essas pessoas têm algum tipo de religião, a religião ajuda muito nesse fortalecimento de si mesmo e da ressignificação daquele problema ou daquela dor a qual aquela pessoa esteja ali sentindo. A religião ajuda muito. E muito mais do que isso, sempre será muito mais eficaz a intervenção familiar, no sentido do acolhimento, daquela pessoa se sentir vista, validada, amada e acolhida. E não ali desprezada, não ali no sentido de que ela é um peso, né? E para tudo isso nós temos que ter um real interesse. Se você não tem um real interesse, às vezes, esse real interesse falta até em nós mesmos, muitas vezes. Porque ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente vive tão num automático tão grande, querendo dar resultado, produzir, ganhar dinheiro, e trabalhar, e faz uma coisa e faz outra, a gente não presta muitas vezes atenção nas nossas próprias necessidades, seja elas psíquicas, emocionais, físicas. A gente passa as horas sem comer. Que nem eu cheguei de manhã do hospital, eu fiz um encontro com a Cássia às 8 horas da manhã, aí eu fui dormir. Aí, às 2 horas da tarde, eu atendi uma pessoa com constelação. Depois, logo em seguida, eu fiz uma live com a Ellen às 4 horas da tarde. E estou aqui agora, eu não almocei. Hoje não quer dizer nada, porque daqui a pouco eu vou fazer comida, eu vou atender uma outra pessoa agora às 9 horas. Hoje o meu dia está bem corrido. Hoje, isso, você pode pensar assim, é comum. Mas o quanto que isso vai se repetindo ao longo dos meses e dos anos, né? Que você não consegue parar e comer uma comida direito, onde que você não consegue parar e visitar a mãe, o pai, uma família, se reunir em família, ter momentos bons com seus filhos, com seus maridos, porque cada um está numa rotina, vivendo nesse automático, nessa vida louca. E o nosso organismo, o nosso aspecto psíquico e emocional, ele não suporta. Uma hora vai dar ruim. E começa com pequenos desequilíbrios emocionais, psíquicos. Se eu sou uma pessoa muito paciente, eu começo a ficar impaciente, entende? Aquilo que nunca me causou irritação, às vezes, o meu filho, ele correndo dentro de casa, aquilo já me causa um incômodo, um estresse, eu vou lá, grito, xingo, uma falta de paciência total. E é o corpo dando sinais de que em que algum excesso está me causando, está vinculado àquele tipo de sentimento. Aquela irritação, aquela insônia. Eu chego em casa cansado, às vezes eu não consigo dormir. A mente não para. E isso a médio ou a longo prazo dá ruim, vai dar algum tipo de problema. Então, às vezes, essa falta de interesse, às vezes é com nós mesmos. E é bom a gente olhar para nossas questões. É bom a gente olhar para aquilo que a gente está sentindo. É bom a gente se acolher. A gente fazer algo por nós, né? Ter um dia da folga, né? Ficar em cima da cama o dia inteiro, ou que seja dormindo, ou que seja lendo livro, ou fazendo um curso, ou fazendo uma atividade física, buscar por algo que a gente tenha esse escape, sabe? Essa coisa, ufa, agora eu posso relaxar e me dar uma real atenção. Né? Porque o nosso dia a dia muitas vezes não deixa, a gente vai cada vez mais ficando limitados e às vezes só focado, às vezes só no trabalho, às vezes só na família, às vezes só numa questão ou outra, e a gente não consegue ter essa visão sistêmica no sentido de olhar para o todo. Olhar para nós, olhar para as pessoas que estão à nossa volta e que juntos ali a gente possamos ser uma rede de apoio do bem, dando sustentação e apoio uns aos outros. Alguém? Você quer falar alguma coisa, Cláudia? Quer trazer alguma fala, alguma questão? Oi, gente, boa noite. Eu tô meio... Você fechou seu áudio. Você fechou seu áudio, Cláudia. Abriu de novo. Boa noite, gente. Eu tô meio caindo de paraquedas aqui. Hoje a Alice Ferrante me deu o seu
seu contato lá e eu vi que estava tendo um Zoom, por isso que eu entrei, entendeu? Eu não sabia o tema, não sabia nada. Então, estou me ambientando ainda, mas depois a gente conversa pessoalmente, eu quero ver valores de constelação, essas coisas, mas hoje eu estou meio por fora, assim, estou vendo que você está falando de suicídio, né, adolescentes e tal. E eu tenho um filho casado e tenho um filho comigo aqui, mas é especial. Então tem as minhas Maravilha. questões também, Eu e a Cássia, a gente tomamos como o que, Cássia, que a gente pode dizer? A gente tem como, não é propósito, não é essa a palavra. Nós temos como causa essa questão da valorização da vida. E mensalmente, uma vez por mês, a gente fala sobre suicídio. A gente aborda sobre depressão, sobre ansiedade. Todos esses fatores que levam alguém, né, que quando transborda o copo, queira cometer autoextermínio. Então, a gente, uma vez por mês, a gente faz uma palestra. Quando a gente não faz palestra aqui pelo Grupo Encontro Sistêmico, nós fazemos lives pelo Instagram, abordando e falando sobre esse assunto para realmente chamar a atenção de todos nós, dessas pessoas que estejam passando por qualquer problema, por qualquer questão, que tudo tem solução. Né? Os casos de suicídio, a maioria entre eles, tem como ser revertido, tem como ser tratado. A pessoa está com uma depressão crônica, mas a depressão crônica, se ela tem junto uma ideação suicida, essa ideação suicida a gente tem como tratar, ainda que ela continue ainda tomando remédio para a depressão. Né? Sabe que hoje eu falei com a Alice sobre isso, que eu sou de uma família de pessoas que ou tentaram ou conseguiram se suicidar, entendeu? Então já vem do meu bisavô que se suicidou, meu avô tentou, meu pai tentou. Então eu estava ainda hoje falando sobre isso com ela e coincidentemente ou não, né? Eu estou aqui na live vendo vocês falando sobre isso também. E para você ver que como que isso é forte, né? Porque um enlutado por suicídio é diferente de um enlutado que perdeu a mãe com câncer, por exemplo. Porque a família se sente culpada quando algum membro comete suicídio. Sim. Onde que eu estava que eu não percebi? Quando você parar para conversar com a família, né, de quem perdeu um ente querido por essas vias, é a primeira fala. Aonde é que eu estava que eu não percebi? Como que isso foi acontecer? Como que eu fui deixar com que isso acontecesse? Então, é de uma responsabilidade tão grande para a família, para os que ficam, no sentido de que o que eu poderia ter feito mais que eu não fiz, se sentem culpados, inclusive. Sim. E se tratando de suicídio, ainda que doa, ainda que seja difícil, é escolha. E é escolha no sentido de que não que a pessoa tenha que fazer isso, é porque tem casos que, infelizmente, nós ficamos impossibilitados de fazer qualquer coisa. E quando a pessoa ela chega nesse estágio, né, que ela chega realmente mesmo a cometer o autoextermínio, é muito difícil e não tem o que se fazer. Então, eu falo nesse sentido que é a escolha, né? A pessoa escolheu realmente não querer viver mais, né? E para nós que ficam os entes queridos, né, é saber lidar com isso da melhor maneira possível, já não carregando uma culpa, por exemplo, que não é da pessoa. A culpa talvez possa ser daquele de quem cometeu esse ato. E a gente não vai tratar isso como culpa, como um julgamento, mas respeitando a escolha e o destino que ela escolheu para si mesma. É ter esse respeito e respeitar esse destino a qual ela colocou em si mesma. E quando a gente tem esse olhar, as coisas ficam mais leves. E quando isso é muito mal resolvido no sistema familiar, agora trazendo um pouco para a constelação familiar, as outras gerações futuras, olhando para esse que é excluído, porque às vezes, o que causa exclusão no sistema familiar? Suicídio é um deles, porque aquele ente querido se mata e ninguém fala sobre aquilo, por exemplo. Aquele membro ele fica excluído, porque às vezes a dor que ele causa é tão grande que ninguém fala no assunto. É como se aquele membro não existisse. E se é um membro que causava problema, que causava dores àquelas pessoas, que era aquele ente querido bem problemático, aí já é uma exclusão duas vezes. Primeiro porque ele era bem problemático e a outra porque ele cometeu suicídio. Alguém do nosso sistema familiar vai olhar para esse ente querido excluído e, numa forma de incluí-lo, possa resolver escolher para si o mesmo destino, ter as mesmas dores, iniciar esse mesmo padrão de repetição.
Então, a constelação familiar, ela consegue quebrar esse padrão. Quando o sistema familiar, a pessoa a qual, quando ela vem desenvolver um trabalho na constelação, que ela consegue inserir, dar um lugar no coração para todos e respeitar o destino, a forma com que cada membro vive, respeitando as escolhas individuais de cada um, o próprio sistema se alivia, ou seja, as gerações futuras que vêm através de nós e as próximas não vai olhar para esses com peso, ou querendo fazer justiça, ou querendo, ok, eu por amor a você, eu também sigo o mesmo destino. Então, a constelação ela tem como quebrar esses padrões através de um movimento, de um trabalho. Então, não só para isso, né? Porque a constelação ela sempre vai buscar por um caminho de solução e ela sempre vai buscar por harmonizar-se, porque o nosso sistema familiar ele clama a consciência do coletivo, essa consciência arcaica que o Bert Hellinger falava que são os nossos ancestrais, nossos avós, bisavós, tataravós, de toda aquela legião dos que vieram antes, eles clamam para que todos pertençam e todos fazem parte. E quando o sistema familiar toma essa consciência através da inclusão, esses padrões eles deixam de se repetir com novos suicídios, com novas doenças, né? Às vezes aquele sistema familiar que todo mundo morre de câncer, por exemplo. Eu tenho um colega de trabalho no meu serviço que ele perdeu a irmã, quinta-feira a irmã dele faleceu de câncer com 35 anos, mas esse histórico de câncer já é a sexta pessoa da mesma família que morre com câncer, entre 35 e 48 anos, nessa faixa etária. E às vezes a doença ela é uma forma que o sistema encontra de incluir alguém que estava ali excluído. Aquela pessoa, aquele membro familiar que ninguém gosta de falar, que ninguém quer saber, né? E às vezes, por conta disso, acontece esse tipo de dinâmica no sistema familiar, porque alguém olha para aquilo e vai querer fazer justiça. E justiça é essa feita muitas vezes tirando a própria vida, para fazer justiça pelo sistema. Né? Então é interessante. Quer falar alguma coisa? Já que voltou para o câncer, né? Eu tenho uma casa de uma vizinha, né? O Marcelo já até conhece essa história, que era, né, também de geração em geração e não sobreviviu, né? O câncer, né? Passava. E ela, quando ela descobriu o câncer dela, né? Eu fazia massagem nela, né? E apliquei reiki, abri o registro acástico dela e falava coisa sistêmica para ela. E eu constelei ela. Ela fez o tratamento médico, quimioterapia, fez a cirurgia, mas ela venceu o câncer. Ela conseguiu quebrar o ciclo. Ela foi a única sobrevivente de toda uma linhagem que morria com câncer. Ela perdeu 2 irmãos, parentes, primos. Então, depois, né, que eu constelei ela, liberando ela do câncer, né, do sistema, o que aconteceu? Eu ganhei, né, de presente um curso de constelação familiar no outro dia. Quer dizer, a ancestralidade dela me abençoou de uma outra forma, né? Do nada, uma pessoa chegou comigo e falou: Ellen, você quer ganhar minha bolsa de estudo? E o curso é super caro, sabe? Eu, do nada, a menina vai mandar mensagem para mim, eu, nossa, pode ser um presente da ancestralidade dela. Porque eu fiz sem intenção nenhuma, né? Eu fiz para ajudá-la, assim, sem intenção, sem interesse. E eu fiquei assim emocionada, né? Porque ali foi quebrado. E ela sempre fala que no dia que eu constelei ela, foi a liberação dela, a libertação. Foi quando ela sentiu aquela leveza. Então, nada é por acaso. Então, o universo ele nos contribui de alguma forma. E eu tenho certeza que foi a ancestralidade dela de uma forma de agradecimento que mandou através de outra pessoa, né? Um presente que é esse o caminho que você deve seguir, assim, tipo assim, esse é o teu propósito, né? Que eu estava querendo fugir das terapias, né, Marcelo? Eu já não queria mais ser consteladora, eu não queria mais nada, eu queria ser mais de nada, e do nada apareceu um curso para mim que não é barato, e foi 100%, né, a bolsa, né? Então, no outro dia que eu tinha constelado ela, eu, nossa, como é o universo, né? E como tá tudo assim, o propósito de Deus, assim, a gente realmente desconhece e também passei pela depressão, pela síndrome. Quantas vezes eu já quis também desistir, o Marcelo sabe também, né, Marcelo, que é típico das pessoas que sofrem de depressão, às vezes tem tudo assim, né, ao seu alcance, mas naquele momento ela quer desistir de tudo.
Então, vem o universo e traz algo assim, né, para você, opa, né, eu posso fazer isso, né, eu me sinto bem fazendo isso. Então, às vezes acontece com a gente para quê? Para a gente sentir aquela dor, entender e acolher as pessoas que sofrem com o mesmo problema. Porque se eu não tivesse passado, talvez eu seria uma consteladora julgadora, não teria empatia, seria arrogante. Então, tudo tem um propósito, tem um porquê. E agora que eu estou começando, minha irmã, a aceitar o meu propósito, porque antes eu tinha muita raiva. Era a raiva que eu tinha, porque, né, eu ajudava as pessoas, mas é quem me ajudava, né? Ninguém. Aí foi aí que eu percebi, né, que eu não preciso, é que eu tenho a mim mesma, né? Acolher a nossa criança, né, Marcelo? E fazer algo de bom com isso. Então, é a gente procurar força em nós mesmos que as constelações nos ajudam, né, a ter essa percepção. Então, é levando para esse lado, né, do suicídio, tudo, né? Eu não sei se eu tive casos na minha família que cometeram, mas todos da minha família de ajuda do meu pai têm depressão e síndrome do pânico. Mas se a gente não olhar, né, e não cuidar, as próximas gerações também vão desenvolver, né? Que já estava acontecendo com o meu sobrinho pequenininho, já estava um crise de ansiedade, não conseguia ficar na sala de aula. E eu constelei ele também, agora ele está bem, mas de vez em quando dá uma crisezinha, mas é leve. Mas enquanto a gente não olhar, né, não ter esse acolhimento, né, como eu já passei, eu já posso ajudá-lo de alguma forma, né? Mas nessa questão, assim, é a gente ter empatia, é o que mais falta, né? É a empatia e o acolhimento, eu acho que é isso. Para mim, passar a palavra para a Cássia, o que eu quero te falar, Ellen, que eu vou usar a palavra que você usou, né? A espiritualidade cuida tanto de você que ela vai te dando cada vez mais recursos para você ajudar pessoas. É por isso que do nada surgiu essa bolsa. E a gente acredita numa linguagem de constelação familiar que nada é por um acaso. Então, o universo sempre vai estar cuidando de você, porque ainda que você oscila, às vezes, entre esse altos e baixos, às vezes sempre acontece alguma coisa ou outra, porque para a gente que está aqui na Terra, a gente sempre vamos ter problemas, a gente sempre vai estar lidando com mortes, com perdas, com ganho, com perda, isso faz parte. Mas o universo sempre te dá cada vez mais recursos para você ajudar cada vez mais pessoas. E quanto mais você ajuda, mais você será ajudado. Então, essa é a troca, né? E quando a gente fica aberto e receptivo para isso, a gente nunca está sozinho. E esse nosso trabalho só nos engrandece e engrandece aquela outra pessoa também que recebe, né? Então, o universo, a vida, Deus, não importa o nome que eu, ou que a Cláudia, ou que a Cássia deu, ou que você dê, sempre vamos estar nessa sustentação. Sempre vamos estar nessa via, né, de mão dupla. A gente dá e recebe. A gente dá e recebe. E é isso. E eu acho que o lindo da vida é essa troca. Né? Quando a gente está disponível, quando a gente se coloca a serviço, quando a gente, né, é igual você disse, né, eu não tinha intenção nenhuma. E o quanto que você foi ajudado, ou seja, o universo te deu mais recursos para você ajudar cada vez mais. Quanto você mais ajudar, mais você vai ser beneficiado. E é isso. E é muito lindo. E olha onde que você chegou hoje. Olha onde que você está hoje, com as coisas que você conquistou, com tudo aquilo que você anda fazendo, live, atendendo pessoas e conversando, e está nesse ciclo de, né, em estar se desenvolvendo, porque todos nós aqui, Cláudia e Cássia e Ellen, todos nós aqui estamos num processo de evolução e de crescimento. E que bom que uns a passos de tartaruga como eu, e há aqueles que avançam infinitamente, e há aqueles que estacionam, e que bom que nós não estamos nesse lugar, e que a gente possa ter cada vez mais recursos para ajudar esses que estão estagnados a dar também um primeiro passo e voltar a retomar a própria vida, fazer as pazes com o destino, ou seja, com a família, ou seja, nos relacionamentos, com dinheiro, com a sua profissional, não importa. Então, esse trabalho que a gente desenvolve é muito importante. Estar aqui com vocês hoje, para mim, é muito importante. Porque eu só não tirei a minha vida porque eu sou espírita, e o espiritismo sempre me deu uma limitação, porque tem a questão do umbral, eu não vou entrar, né, na minha crença pessoal, mas foi essa crença que fez com que eu não cometesse suicídio. Porque eu tinha um vazio, uma crise existenciais assim profunda, e eu pensava comigo assim, caramba, né, eu tenho 2 empregos, eu tenho a minha mãe, eu tenho meus irmãos, eu tenho uma família que me ama, graças a Deus, eu tenho muito mais pessoas que gostam de mim do que me odeiam, que eu tenho uma meia dúzia de fã revoltado e tá tudo bem, mas eu tinha uma coisa comigo
que eu não conseguia explicar o vazio, essa sensação de não pertencimento. E quando eu conheci a constelação familiar, foi o que eu encontrei o meu propósito de vida, foi a qual eu me conectei com essa filosofia de vida e fez com que eu transformasse, mudasse e ressignificasse a minha vida de 180 graus, assim. Então, o nosso trabalho é importante, a vida sempre nos vai dar essa troca quando você não tem essa intenção que você diz. Que a gente usa muito essa palavra na constelação familiar. Nós não temos intenção em querer dar um resultado para o cliente, em querer mudar a vida dele. De repente, ele não gosta do pai. Não vai ser eu, constelador familiar, que vai fazer com que aquela pessoa aceite e perdoe o pai. É um processo dela, e nós respeitamos isso. Porque para nós que somos terapeuta e para a gente que tem essa filosofia da visão sistêmica, nós não temos que ter nenhum tipo de julgamento. Quando eu fui fazer treinamento para me ser voluntário no CVV, a primeira coisa que é quebrada, e não importa se você é terapeuta, se você não é, e isso nem conta para esse trabalho de voluntário, para se fazer uma escutativa, mas a primeira coisa que é quebrada em nós é as crenças, é a questão do não julgamento. Porque pensa você atender um telefonema com alguém falando assim, olha, eu quero cometer suicídio, eu vou me matar porque eu cometo abuso com meu filho. Se eu sou uma pessoa fora da casinha, se eu tenho preconceito, se eu vejo isso com muita violência e com muita crítica, o que eu vou falar para essa pessoa? Se mata mesmo, porque você não merece viver. Porque é onde já se viu um pai cometer abuso com o próprio filho. Então, se eu entrar no meu julgamento, eu não consigo ajudar quem quer que seja. Então, por isso que nós somos trabalhados. E a constelação familiar também ela parte dessa mesma filosofia do não julgamento. A gente não julga quem quer que seja. Não cabe a nós a julgar a história do outro. E isso, eu não levo só para o meu trabalho como terapeuta. Eu levo isso para o meu trabalho. Eu levo isso para minha família. Eu levo isso para a minha vida. Eu tomo muito cuidado hoje em falar ou dar palpite ou falar alguma coisa para alguém. Porque justamente eu quero sair dessa coisa da crítica e do julgamento. E talvez eu mantendo um bate-papo ali com a pessoa, eu faço com que ela tome consciência a ela mesma e que ela possa fazer algo de bom e de melhor com aquilo, ela fazendo as próprias escolhas, ela dando conta do próprio destino. Para não falar depois assim, ah lá, Marcelo, tá vendo? Eu segui aquele conselho seu lá e eu me ferrei. Então, a pessoa como adulta que a gente sempre sabe aquilo que é melhor para nós. E que bom que essas práticas terapêuticas, esses encontros aqui como o nosso hoje, que tá eu, você, a Cláudia e a Cássia, que a gente pode falar de um assunto que a gente possa chamar a atenção das pessoas e as pessoas, partindo desse trabalho, se conectar com algo que foi dito aqui, ela também pode dar esses primeiros passos de ressignificar a própria história, de buscar algum tipo de ajuda para transformar a própria vida. Cássia, fala um pouquinho, porque eu falei muito. Eu ia falar mesmo a importância de ter a escutativa, né? De ouvir o que as pessoas sempre falam para nós, de ter essa sensibilização, né? Tão importante. E às vezes até cuidar mesmo o que falar, né? Se a gente não sabe resolver, de repente, aí, algum caso, levar, né, para pessoas que têm maior conhecimento que a gente, né? A gente também vai estar ajudando, né? Transmitindo também para alguém que saiba fazer mais, né, que nós, que dê um auxílio melhor, né? E o terapeuta é importante, um psicólogo é importante em qualquer etapa da vida que a gente está passando, né? Porque nem sempre a gente está legal, né? E a gente sabe que a depressão também, ela tem altos e baixos, né? Às vezes a gente está legal e às vezes a gente volta novamente na depressão né, e faz tudo um baralho, né? Uma coisa assim que de repente a gente fantasia coisas também que não é, que as pessoas querem ajudar e a gente acha que está atrapalhando, né? Então tem que ter cuidado também, tudo, né? O que a gente está comentando, o que a gente está falando, que são almas, são pessoas, né? Que a gente está trabalhando e cada um tem o seu sentimento, cada um tem a sua razão, né? Por mais que a gente, né, fale alguma coisa, a pessoa pode achar que se magoar, né? Ela está no sofrimento dela e a gente fala alguma coisa, ela se magoa mais ainda. Então, tudo tem que ter uma forma, né, de colocar uma visão, né, de que está acontecendo. E a gente também acontece também as ansiedades, né, que eu também, inclusive, né, passei por isso, os pânicos, né,
Então, tudo também está relacionado à questão aí nas constelações, né, também diz que tenho tido um parto difícil, e realmente, né, a mãe, eu fui de parto de cesárea, nasci de 7 meses, né, e fiquei na incubadora. Então, são N coisas que a gente vai levando para nossa vida, né, de criança, da nossa criança interior mesmo, aí como o Marcelo e a Ellen fizeram hoje a live, né, então que vai somatizando nós como adultos. E a grande questão é depois a gente se resolver como adultos, né? Porque a gente olha lá atrás mesmo, né? De repente, eu queria ser melhor amparada pela minha esposa, eu queria ser mais acolhida. Então, tantas questões assim, de repente faltou também esse acolhimento de pai e mãe, de repente faltou essa nutrição, esse carinho, né? Mas assim, vamos nos transformar, vamos tentar a gente fazer diferente a partir de hoje. Eu sei que não é fácil, que são passinhos todos os dias para a gente estar melhor, né? Coisas assim que ajudam a fazer atividade física, estar em contato com a natureza, né? Você vai num parque, você abraça a árvore, você, né, pede licença, vai lá abraçar a árvore. Então, coisas que a gente pode estar fazendo, colocar os pés no chão, mas descalço, sem celular, um livrinho aí para ler no parque, pode ser, mas sem celular, sabe? E contemplando a natureza. Eu adoro o barulho da água, não sei mais quem se, né, que se tem essa mesma percepção que eu. O barulho da água, para mim, é fantástico. E o vento também ali nas árvores, sabe? Para mim, é magnífico. Então, assim, tirar um tempinho, nem que seja 5 minutinhos por dia, para estar ali no seu eu, estar conectado, né? Seja sentado ali pegando um sol, seja ali abraçando uma árvore perto da árvore, seja com os pés descalços na areia, na terra. E tirar esse tempinho, dormir o soninho da beleza, que eu chamo, né? Se a gente está com um dia muito estressado, muito desgastante, muito, né? Que estou cansada. Hoje eu ainda estava com dor de cabeça, né? Até comentei com o Marcelo. Então, fui dormir meu soninho da beleza, mas não acordei muito bem ainda. De repente foi alguma coisa que eu me alimentei que não fez bem, né? Mas a gente está se olhando, né? O que está acontecendo comigo? Por que eu não estou legal? O que deu hoje, né? Então, tirar esses tempinhos para a gente mesmo. E não se cobrar a perfeição, né? Porque a gente quer se cobrar tanto a perfeição, a gente erra mesmo. E a gente está aqui para a nossa evolução, né? Se a gente já fosse expertos iluminados, a gente não estaria mais aqui, né? Então, todos os dias a gente aprende, todos os dias a gente falha mesmo. A gente falha como mãe, a gente falha como esposa, a gente falha no profissional, a gente faz errar mesmo. Mas não é porque a gente quer, porque é o dia a dia, né? A gente não é máquina, é o dia a dia. Não se cobrar a perfeição. A gente olhar nas nossas qualidades também, que às vezes a gente olha tanto os nossos defeitos. A gente precisa olhar nossas qualidades. O que eu faço de bom? Né? Eu faço um crochê legal, eu cozinho bem. Olhar para isso, né? E não o que nos falta. Às vezes a gente está tão focado no que falta que a gente esquece de ver nossas qualidades, o que a gente é, a nossa essência, né? Maravilhosa. Cada um tem um dom, cada um tem sua expertise. Às vezes a gente precisa também falar não para as pessoas. A gente quer tanto ajudar, a gente quer tanto estar, eu resolvo, eu ajudo, e a gente esquece da gente e não sabe dizer não, né? Então, se valorizar, né, se reconhecer, se respeitar, eu acredito que isso também vai somando na valorização da vida, né? A gente tá sabendo num todo o que é importante para a gente, né? A gente se olhar primeiramente, né? E não é egoísmo não a gente se olhar, a gente se acolher, porque a gente precisa se tratar antes para tudo fluir maravilhosamente, para tudo estar bem, né? Na nossa vida. E tudo vai agindo, tudo vai acontecendo, né? E é isso mesmo que a gente tem que fazer e procurar sempre o nosso bem-estar. Ai, maravilha. Eu acho que esse é o recadinho nosso hoje. Ai, que lindo! E gratidão, Cláudia, pela presença. Ellen, sempre muito bem-vinda como a Cláudia. Cássia, gratidão. Eu acho que esse é o recadinho e a Cássia foi muito feliz trazendo
toda essa lista de possibilidades aonde que a gente possa se aceitar do jeito que a gente é. Nós erramos sim, às vezes nós erramos justamente querendo acertar. Os erros também fazem parte que a gente possa crescer e aprender com todos eles, né? Que por conta de um erro, muitas vezes, a gente não se permite mais viver muitas vezes. E que a gente possa todos os dias nos dar uma segunda chance. Porque a vida ela é boa, a vida é bela, a vida ela é boa para ser vivida. E não há mal que perdure para sempre. Não há nada que a gente não consiga ressignificar e transformar na nossa vida. E para quem tem uma crença espiritual como eu tenho, eu entendo que nada acaba aqui, que tudo nós damos uma continuação, porque independente da crença com que cada um tenha, a imortalidade da alma, ela é para uma só, ela é universal, porque a nossa verdade é em espírito, é em espiritual. Então, tudo isso daqui é passagem, a gente morre e deixa tudo aí. Então, que a gente possamos viver da melhor maneira possível que a gente puder viver. Que a gente possamos aproveitar todas as oportunidades. A gente estava falando isso hoje na live, né, Ellen? De dizer sim para tudo aquilo que for bom, para tudo aquilo que vai me engrandecer, para tudo aquilo que vai me ajudar a me transformar, a ser uma pessoa cada vez melhor. E quando eu me transformo, tudo aquilo que está à sua volta recebe esse tipo de melhoria. Porque quem faz o ambiente é a gente. E a nossa família, os nossos filhos, nosso ambiente de local de trabalho, ele se modifica quando eu também mudo a minha postura, o modo de enxergar e de olhar as coisas. Quando eu tenho esse olhar de aceitação para todos. Assim como diz a filosofia sistêmica das constelações familiares, quando eu sei qual é o meu lugar no mundo, qual é o meu lugar no meu sistema familiar e qual é o meu lugar em toda parte a qual eu vou. Quando eu estou no meu lugar, quando eu sei qual é o meu lugar, eu não crio dificuldade para a minha vida. E durante a minha vida, eu vou tomar de exemplo a Ellen, que eu achei maravilhoso isso, que essa parte ela não tinha me contado, falando que ela foi fazer uma constelação para ajudar alguém e receber um curso. Ou seja, né, essa lei do equilíbrio entre o dar e o receber. A gente dá e a gente possa também se permitir receber. Porque se fosse comigo antigamente, a primeira coisa que eu iria falar, não, eu não quero não, eu não preciso, eu já tenho uma formação, né? Mas a minha criança interna, né, ela só queria só dar, e eu tenho muita dificuldade ainda de receber. E que bom que você aceitou, porque é o universo justamente te dando ferramenta, condições de você ser uma pessoa cada vez melhor. E a gente aprendemos uns com os outros, né? Então, que a gente possa aproveitar tudo aquilo que o universo, que as vidas possa nos trazer de bom, que a gente possa dizer sim para tudo. E até o próximo encontro nosso, se Deus quiser. Você quer falar mais alguma coisa, Cláudia, Ellen? Para a gente encerrar. Acho que está aberto, né? Meu microfone está aberto? Tá. Ah, gente, obrigado. Vou procurar acompanhar mais vezes, tá? Eu acho que nada é por acaso realmente, né? Eu estava hoje ainda pensando nesse assunto da minha família e coincidiu de eu estar aqui hoje. Vamos continuar, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E você sempre será muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada. Dá um beijo aí no seu filho, eu amo gato. Que gato lindo. Você viu se que ele apareceu? Não, é minha gatinha, ela grudada o tempo todo, meu filho também veio aqui, botou a cara aqui na frente, mas faz parte, né? Tá Certo. tudo perfeito. Um beijo para a família e no coração. Quando tiver oportunidade, ainda que você não consiga participar ao vivo, a gente acaba disponibilizando depois da gravação, você pode assistir depois. Tá. Estamos aí juntos. Ellen, um beijo. Ellen, Beijo, Marcela, gratidão, Cássia, parabéns pelas palestras, pelas palavras, são tudo lindos. Gratidão. Um beijo para todo mundo e uma boa noite. Gratidão a vocês aí que estavam presentes conosco, né? Que bom.